Olá, minha gente! Esse é mais um episódio da série Biblioteca de Alice e o livro de hoje é O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e Cláudio Tebas. Esse livro eu escolhi por alguns motivos. O primeiro motivo é porque ele mexeu bastante comigo, assim. Muitas reflexões, muitos aprendizados. Eu acho que nessa linha do que eu tenho lido bastante de desenvolvimento pessoal, comunicação não violenta, que aliás é um outro livro que eu já até falei aqui também nessa série. Eu acho que ele traz também um outro olhar ali, a partir desse encontro meio que inusitado de dois personagens que aparentemente ocupam lugares distintos, mas que na prática são dois personagens que trabalham essa questão da escuta muito profundamente. Então, o próprio subtítulo fala, né, como escutar os outros pode transformar vidas. E tanto o palhaço quanto o psicanalista são dois profissionais da escuta. E é super interessante ver essa contraposição, né, dos olhares e essa complementação que um traz para a arte do outro. Um outro motivo que eu trouxe ele aqui, né, esse livro, porque eu acho que o mundo está precisando de escuta. A gente está precisando se escutar mais e escutar o outro mais também. A gente precisa se conectar mais. A gente tem se conectado de uma forma virtual e isso tem trazido alguns impactos ali nos nossos relacionamentos e na qualidade das nossas comunicações. Então eu acho que quanto mais a gente puder despertar esse olhar para a escuta e desenvolver essa habilidade, melhor. E esse livro é um guia, assim, ele ajuda muito a você direcionar seus esforços para exercitar a escuta. E aí vem aquela coisa de, tá, Alice, mas o que isso tem a ver com a organização? Tem a ver que a organização, na verdade, é só uma ferramenta. O que a gente quer, na prática, é um dia a dia mais leve e uma rotina mais produtiva. E se a gente não parte do princípio de que a gente precisa melhorar as nossas relações e criar uma conexão ali de escuta de fato com o que está acontecendo, a gente tem a possibilidade de estar gerando retrabalho, de estar gerando conflito. E esse tipo de coisa faz a gente perder tempo no final das contas. Não estou falando que a escuta não demande também um esforço e um tempo, uma dedicação. Mas eu acredito que a longo prazo isso traz mais benefícios no sentido da otimização da sua rotina do que o investimento que é mínimo que você precisa ter. Para começar, eu queria compartilhar um trechinho aqui do livro que eu acho que já pode despertar uma reflexão por aí. Vamos lá? Uma das coisas que tem tornado a experiência da escuta mais difícil e rara é que os progressos de nossa individualização nos tornam cada vez mais buscadores de resultados concretos e mensuráveis, o que nos subtrai do caminho e nos coloca antecipadamente em pontos de chegada. Escutar é essencialmente estar no caminho. Perceba como hoje a gente tem vivido momentos de ansiedade, de estresse, que colocam a gente de fato nesse lugar de antecipação. Você quer já ter pressa para chegar em algum lugar, para obter sucesso, para alcançar resultados, e a gente pouco curte o caminho em si. A gente pouco se relaciona e curte de fato o caminhar para esse lugar. E na verdade é cíclica, né, a nossa vida. A gente não vai chegar em um lugar, a gente vai chegar em um lugar e depois a gente vai buscar outro e a gente vai desviar no caminho e a gente vai aprender o tempo todo. Então acho que é importante a gente exercitar esse olhar assim. Os autores falam sobre 4 modalidades de escuta, que eles chamam dos 4 Hs. Elas são hospitalidade, que é acolher o que o outro diz na sua linguagem e no seu tempo próprio, respeitando ali um pouco a forma que cada um tem de se expressar. Hospital, que é cuidar do que se disse, como se cuida da relação entre os que se encontram debilitados. Hospício, permitir ser quem se é, abrindo-se ao estrangeiro, em nós e no outro, com todas as incoerências e contradições. Quando o outro fala, isso também desperta na gente um lado nosso. E escutar envolve acolher essas duas partes. O que o outro está dizendo, que pode soar estranho aos nossos ouvidos, e o que a gente escuta na gente a partir do que o outro fala.
hospedeiro, que é carregar, compartilhar e transmitir a experiência vivida. Então, tudo que você escuta passa a fazer parte de você, do seu repertório. E em cima disso, você carrega a história do outro e trabalha em cima dela aspectos que você pode compartilhar mais pra frente e aprendizados, na verdade, que todo o caminho da escuta também leva a aprendizados entre as duas partes. Aí é interessante porque quando eles falam aqui sobre esse exercitar a escuta, né, e dão algumas dicas sobre como agir assim, que eu não vou ler todas aqui, senão não tem graça, você não vai ler o livro. E eu realmente recomendo que você faça isso, que você leia o livro, porque eu acho que a gente está precisando de verdade de mais disso no mundo. Eles falam também sobre como dá trabalho, na verdade, escutar. E talvez por isso a gente não esteja fazendo tanto isso assim. Tem uma frase aqui que é muito interessante que ele fala: escutar dá trabalho, toma tempo e envolve riscos. A gente tem que se colocar um pouco vulnerável quando a gente está escutando. E ao mesmo tempo, a gente tem que buscar se conectar com aquela pessoa que está falando para poder perceber o impacto daquelas palavras e o que de fato está sendo dito. E além disso, é necessário que você exercite um silêncio interno, como eles chamam. Você tentar abstrair ali das suas reflexões internas, do significado daquilo para você, para se transpor para o mundo do outro, para que seja de fato uma escuta empática, em que você consiga refletir a respeito do que o outro está dizendo e ajudar o outro, né? Receber aquela informação de uma maneira sem preconceito, sem julgamento e sem escutar para responder, que é uma coisa que a gente sempre faz. A gente costuma escutar e ficar aqui na mente já elaborando o que a gente vai responder mesmo, e às vezes isso faz com que a gente se desconecte do momento presente, né? E essa coisa do momento presente também é uma coisa que eles trazem no livro, da importância de você estar conectado ali com aquele momento. E aí tem um outro trecho que eu acho que é super interessante também trazer aqui, que diz: o desconhecido aguça nossas percepções e nos retira do ponto futuro, o que queremos que aconteça, e do ponto passado, o que projetamos que acontecesse, para vivermos o que está acontecendo nesse exato instante. É isso, é a gente se deixar levar pelo desconhecido um pouco. E o processo de escuta, né, de se relacionar com o outro a partir desse lugar é muito rico e traz muitos benefícios para os dois lados. E eles sugerem inclusive alguns exercícios para estimular a mente a ficar no momento presente, né? Alguns exercícios de mudança ali de hábitos no dia a dia, de fazer coisas fora do que você está acostumado, justamente para ter esse choque ali de percepção, para aguçar os sentidos, para te fazer estar mais próximo do que está acontecendo de fato. E aí tem um outro momento que eu não podia deixar de trazer aqui, porque eu até postei no Stories do Instagram, quando eu cheguei nessa parte, porque ele fala de caos e ordem, e o que isso tem a ver, né? O que as encrencas e as oportunidades disfarçadas ali, né? O caos que acontece na nossa vida, como a gente reage a isso, a partir desse olhar, né, de controle e do quanto que a gente fica querendo controlar as situações para poder se relacionar com o outro. E o quanto isso não existe, na verdade, né? O controle não existe. O que a gente faz ao organizar é definir um pouco ali os limites, mas o acaso acontece e o que você precisa é estar preparado para lidar quando ele acontecer. Se liga nesse trecho. A gente até que se esforça para acreditar que tudo vai acontecer conforme o programado, que está tudo sob controle. Mas vamos falar a verdade, isso é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, para sermos capazes de suportar o caos que nos cerca. E o caos não se suporta com a insustentável tentativa de controle, mas com abertura, hospitalidade e cuidado. Cuidar nos torna agentes ativos de nosso caminho, enquanto o desejo por controle nos torna reféns de nós mesmos. Caos não se controla, caos se escuta. É isso!
A gente precisa escutar o caos, a gente precisa ficar atento ao caos do outro, ao nosso caos, porque isso é o que vai trazer informação para a gente agir, para a gente aprender, para a gente conseguir planejar melhor e realizar melhor e ter de fato uma rotina mais leve e produtiva, percebe? E aí fica parecendo, pô, Alice, mas você fala de organização, você não tem que estimular que a gente se organize, que a gente planeje, que a gente tenha ordem na nossa vida, e como é que fica isso de lidar com o caos? E aí eu vou responder com um outro trecho do livro, que ele diz o seguinte: podemos dizer que uma verdadeira aventura deve acontecer de forma caórdica, caos mais ordem. Enquanto o cuidado atua no fluxo, a abertura para a desordem nos conecta com o aqui e agora. Em uma conversa, assim como numa viagem, a quantidade de controle é inversamente proporcional à qualidade do encontro. Em última instância, onde há excesso de controle, já não há encontro, nem cuidado, nem escuta. Toda experiência vale a pena, toda experiência traz aprendizado. O caos também é importante para que a gente possa trazer estrutura, segurança, para que a gente aprenda, para que a gente entre em contato com coisas que a gente não teria percebido se tudo tivesse acontecido de acordo com o que a gente planejou. Uma outra coisa para finalizar que eu acho que é importante também trazer aqui é uma parte que tem tudo a ver com o que a gente está vivenciando no mundo, que é com relação às fake news. Que tem a ver com como a gente interpreta as coisas que a gente escuta e como a gente desenvolve esse olhar para que as coisas não fiquem ali acreditando nas coisas sem ter uma visão crítica, um senso crítico a respeito do que a gente escuta também. Como é que a gente elabora essas coisas que a gente escuta? Uma coisa que tem aqui que é bem interessante é que eles colocam, por exemplo, algumas ações que você pode fazer para poder, antes de divulgar, noticiar ou responder um acontecimento qualquer. Segundo um autor aqui, que eu vou colocar o nome porque é mais difícil de ler, tá bom? São 5 coisas que você precisa fazer: compilar, limpar, contextualizar, combinar e comunicar. Então você precisa colher várias versões, separar o que é exagero nisso, trazer isso para o contexto para poder identificar se aquilo de fato faz sentido, combinar, ou seja, checar várias versões, vários envolvidos, né, com todas as versões e pontos de vista, e de fato verificar se aquilo é relevante e contribui para outra pessoa. Então ele fala assim: em tempos de pós-verdade e fake news, é esse trabalho que estamos deixando de ter. Lemos títulos e cabeçalhos e antecipamos a notícia, identificamos quem enviou a mensagem e antecipamos do que ela é feita. E no mais, estamos fortemente guiados pelo viés de confirmação, ou seja, reencontrar no que o outro está dizendo apenas o que queremos ouvir e não o que ele está efetivamente dizendo. Na realidade, não nos damos ao trabalho do rigor das perguntas ou ao esforço da apuração dos fatos. E é verdade, né? Muitas coisas que estão acontecendo no mundo hoje têm a ver com isso. Tem a ver com essa coisa da gente estar ali nos nossos núcleos e ouvindo só o que a gente quer ouvir, sem ver novas versões e pontos de vista. E a conversa e a troca, a comunicação é justamente esse o objetivo, né? Essa coisa da escuta seletiva é uma coisa que a gente faz mesmo, às vezes, sem perceber. E isso me fez lembrar um pouco do meu avô, quando já estava mais velhinho, assim, lá para os 80 e tantos anos. Ele usava aparelho auditivo e a gente almoçava junto todo domingo, em família, todo mundo sentado na mesa. E a gente tinha já a percepção de que ele não escutava muito bem o que a gente estava falando. Mas era engraçado que a gente brincava que ele tinha escuta seletiva, porque quando a gente falava alguma coisa que interessava, ou que ia ter um docinho, que ele adorava doce, ou a gente falava dele, ele soltava uma pérola, assim, ele dava uma resposta e aí fazia a gente perceber que ele na verdade estava escutando. Ele só não escutava quando não era do interesse dele. E é isso que a gente faz às vezes, sabe? É importante ter essa consciência de que isso acontece, porque às vezes a gente está reclamando de alguma coisa, ou que o outro se posicionou de uma forma errada, ou a gente está perdendo tempo ali com reflexões a respeito de coisas que na verdade a gente nem escutou direito. Talvez se a gente tivesse prestado atenção no contexto, não tivessem gerado esses conflitos de comunicação. Então eu queria reforçar aí a importância da escuta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu queria encerrar com uma frase do Pós-Fácil,
que fala: escutar é a única possibilidade da trupe humana seguir existindo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te trazido aprendizados para você aplicar na sua vida e que isso ajude você a ter uma rotina mais leve, porque a leveza parte da gente perceber essas outras questões envolvidas na nossa realidade, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, coloca aqui, ativa o sino das notificações, coloca um comentário, vamos interagir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que essa mensagem seja espalhada por aí, né, para mais pessoas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.